Aqui eu vou te mostrar como você vai entender toda a estrutura do seu mapa astral. Você vai entender como funciona a sua mandala de forma mais básica, tá? Sem aprofundamento, mas de você bater o olho e entender. Então vamos lá. Quando você gerar o seu mapa, ele sai nesse formato, igual eu mostrei ali no astro.com. Então o que significa aqui cada coisa? Aqui em colorido são símbolos dos signos. Tá? Você não precisa decorar isso, né? No e-book tem uma tabelinha que tem todos os signos e os glifos dos signos, tá? Os símbolos de cada signo, que elemento que ele é, qual qualidade dele é, se é cardinal, fixo, mutável e qual planeta que comanda ele. Todo signo tem um planeta de comando desse signo, que é o planeta regente, tecnicamente falando. Então aqui, em colorido, são os signos. Com o tempo você vai assimilando, mas isso aqui é importante porque é através desses signos que a gente faz o mapeamento das lunações. Então, por exemplo, abriu uma lunação aqui, lua nova em Áries. Onde é Áries nesse mapa? Então vamos aqui, ó, você pode pegar, abrir o seu livro, ver qual que é o símbolo de Áries e vir aqui, ó, é esse aqui, casa 2. Casa 2, do que se trata? Aqui no livro tá, tem as informações. Então aqui é para aprender a olhar. Então beleza, a gente tem os signos aqui. Aqui mais adentro, que é como eu acabei de citar, tem as casas astrológicas, aonde as coisas acontecem. Então a gente tem do número 1, que vai daqui, até o número 12. Então da primeira à 12ª casa. Cada casa astrológica tem uma porção de temas e possibilidades. Planetas é esses glifos aqui no meio, esses símbolos, são símbolos dos planetas. Como que eu sei qual é o planeta? Aqui no próprio mapa a gente consegue ter o símbolo do planeta e o nome dele do lado. A gente tem também, no livro eu coloquei, tá? Eu falei bem por cima, assim, sobre astrologia, planetas, casas, signos. Então tem os símbolos dos planetas aqui, planetas pessoais, os luminares, os sociais, tem um pouquinho assim, tá? Para vocês captarem. Mas lembrando que o foco aqui é as lunações. Então é esse planeta, é a lua que a gente vai masterizar o conhecimento, tá certo? Então, ok. Aqui tem também os pontos calculados, que é diferente do Plácidos. Então, como que acontece? O seu grau do ascendente do meio do céu, fundo do céu e descendente, viram pontos calculados. Então, aqui o meio do céu, ó, você pode ver que ele tá cravado. Se a gente for aqui embaixo, ó, 7 graus de Sagitário. Logo, o fundo do céu é 7 graus Gêmeos. E para o ascendente a mesma coisa. Aqui o ascendente, ó, esse AC, aqui na casa 1, a gente olha o número dele aqui embaixo, ó, na tabelinha, ó, AC em verde, tá? Lá embaixo, ó. Número 8. O ascendente é 8 graus de Peixe. Logo, o descendente é 8 graus de Virgem, né? O MC aqui tá na casa 10. Nesse sistema de casa, como eu comentei lá no começo, não necessariamente pode ser que caia na casa 10, tá? Então aqui é um foco muito grande para desenvolvimento de assuntos de casa 10. Carreira, status social, preeminência, o legado que você quer deixar, seus objetivos maiores na vida. Mas esse MC, ele pode cair tanto na 9 quanto na 10, tá? Na 10 não, na 11. Muito dificilmente, às vezes ele cai na 12, na 8, mas assim, o mais que a gente consegue ver aqui é 9 e 11. E aí, a casa 10 continua sendo casa 10, nada muda, mas existe um foco, um potencial, uma lupinha ali que dá um destaque para a casa 9 ou casa 11, para essa pessoa desenvolver também objetivos que ela quer ou até trabalhar focada nessas áreas. É como se fosse mais cirúrgico, assim, um temperinho a mais, vamos dizer, certo? Aqui são os aspectos agora aqui dentro. A gente tem os aspectos em azul e os aspectos em vermelho, que são os trígonos, os sextis, quadraturas, oposição. A gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Não vou aprofundar isso, mas é mais a título de conhecimento. Então esse grandão aqui, ó, é um trígono. Ele pega tudo que é de pontos no mapa que se conversam com signos do mesmo elemento. Então aqui, por exemplo, é signos de fogo. O meio do céu, o grau do meio do céu com o nó do norte, em Áries. E o meio do céu em Sagitário. Então a gente tem um trígono de signos de fogo. Quadraturas são tensões em signos da mesma qualidade. Ou se é cardinal, se é fixo, se é mutável. A gente também tem aqui na tabelinha que eu deixei essa qualidade dos signos, tá? E aí a gente tem a oposição, que é quando tem pontos em casas opostas,
que é como a gente tem aqui o meio do céu se opondo, ó, a casa 4, onde tem Júpiter e Marte. E a gente tem sextis, quando são signos, vamos dizer, ou signos masculinos ou signos femininos. Mas eu não tô falando de macho e fêmea, tá? E sim a polaridade deles. Então aqui eu tenho um sextil de signo de Gêmeos com signo de Leão, são signos masculinos. É um aspecto sutil, é fluido, mas é bem sutil. Os graus é interessante, eu vou fazer uma aula aqui só de graus, porque é bem interessante isso aqui. O que são os graus? Os graus, cada casa astrológica, ela tem 30 graus. Cada signo compreende 30 graus também, porque a gente está com signos inteiros por casa astrológica. Então, se a gente olhar aqui, a gente dividiu, ele está dividido em decanatos, então a gente tem a cada 10 graus uma divisão aqui, ó. Eu tô aqui na casa 5. E também, se a gente olhar pequenininho, tem uns risquinhos. Cada risquinho desse é 1 grau. Então, por exemplo, deixa eu pegar outro pincel aqui, ó. Cada um desse é 1 grau. Por que isso é importante? Igual eu mostrei na mandala, que tinha a opção de uma mandala que já vinha com os graus. Porque dependendo do grau da alunação, se ela pega um ponto de um mapa seu, é interessante você observar. E aqui é para uma análise um pouco mais intermediária e avançada, e eu vou trazer essa possibilidade para quem quiser navegar esse nível. Então, por exemplo, eu tenho uma alunação que está acontecendo aqui em Gêmeos. Pegando aqui. Dependendo do grau, ó, esse Júpiter aqui, se a gente olhar aqui na tabela, ó, ele tá 15 graus de Gêmeos, tá? Na tabelinha a gente consegue ver os graus. A gente vê o planeta, vai nele e a gente vê os graus. Então ele tá 15 graus. Se eu tenho uma alunação até 3 graus de distância e toco o planeta, é interessante para um mapeamento e uma avaliação um pouco maior, um pouco mais ampla, um pouco mais profunda, tá? Então a gente consegue abranger outras áreas junto. Então é interessante, por isso que eu vou fazer uma aula aqui falando dos graus. E a gente consegue fazer olhando os graus por isso, ó. Cada risquinho desse é 1 grau. E a gente pode vir aqui e olhar na tabelinha. Por que eu sempre falo que mapa astral, ele é a mandala, ele não é tabela. Então não adianta você fazer um mapa em Personari, por exemplo. Você entra lá no Personari e ele vem com aquelas tabelas, porque parece mais fácil de olhar e de fato é mais fácil de olhar. Só que, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Ó, esse mapa, ele não tem, aqui na casa 11, ó, não tem nada no signo de Capricórnio. Se eu fosse olhar só essa tabela aqui, ela não me mostra em momento nenhum o signo de Capricórnio. Porque como não tem nada, ele não se apresenta aqui. Então isso confunde, porque muita gente que só olha a tabela fala assim: ah, mas eu não tenho Capricórnio no meu mapa. Ou, por exemplo, a casa 9 aqui. Cadê perdi minha seta, achei. Escorpião aqui, casa 9. Não tem nada. Se a pessoa olhar aqui na tabela, não tem escorpião. Ela vai falar que ela não tem no mapa. E não é assim que funciona. Todo mundo tem os 12 signos. Por isso, mapa é sempre a mandala. Tabela não é mapa astral. Crava isso na sua mente. Tabela não é mapa astral. Tabela é só uma lista. Mais nada. Aqui nesse ladinho, a gente consegue ver os aspectos que eu citei. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem Mercúrio quadrado, né? Que é quadratura com Marte. Tá? Então a gente consegue ver aqui. E do lado a gente consegue ver se é uma quadratura aplicativa, se é uma quadratura separativa. Isso aqui é bem mais avançado, eu não vou entrar nesse mérito, senão vocês vão pirar o cabeção. Aqui nessa tabela do lado aqui, ó, a gente tem os signos por cardinais, fixos e mutáveis. Então, por exemplo, aqui são os signos cardinais, fixo, mutável. E aqui a gente tem de fogo, ar, terra e água. O que eu quero falar aqui é a gente não muda a nossa natureza. Então vamos supor que essa pessoa até que tá equilibrado aqui, né? Mas vamos supor que falta terra aqui. Não tem quase nada em terra. Ela tem muito mais nos outros pontos. Ai, você precisa ativar a sua energia de terra. Não existe isso. É a natureza. A natureza dessa pessoa é assim. Ela pode sim ter essa consciência e saber que para aterrar as coisas, para estruturar, para consolidar a longo prazo, ela vai ter que fazer um esforço maior. Mas ela não consegue mudar a sua natureza. Essa a diferença de uma leitura mais prática e objetiva. É a mesma coisa. O mar salgado. Ai, nossa, mas esse mar é muito salgado. Tem que deixar um pouco mais doce. Você não deixa o mar
o mar doce, entende? A natureza dele é salgado. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Então, basicamente, aqui é isso. Eu tenho informações complementares aqui no livro. Então, ele tem bastante coisa para vocês aprofundarem. Para você ler rapidinho, é só uma introdução, não é uma... Aqui eu usei como se eu estivesse falando com você, como se eu estivesse te explicando. Então, não tá muito complexo, tá bem fácil. Eu não aprofundei. Então aqui tem o suficiente para você entender e compreender para poder acompanhar as lunações, tá? Sem maiores dificuldades, que é a proposta desse curso.